gente que tem um problema na cabeça vai lá plantar para fazer mal para os outros. Então, já tem mais um problema para nossa vida. Vamos pensar um Mas pouco. geralmente isso não pode, não se espalha muito. Geralmente. É muito difícil. Então, meus lindos, aula de história, apostila 4, certo? Página Prof, eu ainda não consegui a minha apostila 4. Nem online? Não. Você não conseguiu entrar pelo plural na apostila? Eu posso tentar? Isso, tenta ali, meu amor. Apostila 4, página 89. O Brasil democrático. Capítulo 13. Então, nós vimos nas aulas anteriores o quê? Sobre a ditadura brasileiras, né? Nós tivemos 2 ditaduras no Brasil. E nós aprendemos que essa forma de governo não considera válidas as liberdades individuais, né? Liberdade de expressões, a liberdade do indivíduo, do ser, né? E a participação popular nas instituições políticas e nas manifestações pelos direitos dos cidadãos. Então, assim, gente, vamos voltar ali um pouquinho sobre ditadura. Ditadura oprimia, mandava prender as pessoas, em alguns momentos até gerou morte de pessoas que eram contra o governo na ditadura, certo? E uma coisa que ficou bem marcada, bem evidente na ditadura, tanto na da era Vargas quanto na ditadura militar, era que as pessoas, elas não podiam manifestar os seus desejos, suas opiniões, né? Eles não tinham nem o direito de pensar, né, gente? Eles eram condicionados a fazer exatamente o que o governo decidia. Se pensasse algo contrário, recebiam castigos, eram presos, né, torturados, até mesmo alguns foram mortos. E aí? Ô, prof. Oi. É que página? 89, meu amor. E agora, com base na leitura de alguns artigos da Constituição de 1988, você estudará o conceito de democracia e conhecerá alguns aspectos da democratização do Brasil, a partir do quê? Do fim do governo militar. Então vamos lá, gente. O que é democracia? Já vou até pegar aqui uma. Quando as pessoas têm direito de expressar suas opiniões e não ter um governo autoritário. Pois então. Vamos descobrir aqui. Democracia é o nome que se dá a uma forma de governo muito antiga que surgiu aonde, gente? Aonde surgiu a democracia? Na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, né, no século V antes de Cristo. Então, sabemos que a democracia surgiu na Grécia, certo? E atualmente, embora com diferenças, essa forma de governo, ela é adotada por muitos países. No 6º ano, gente, quando vocês estudarem a Grécia Antiga, terá a oportunidade de conhecer melhor a origem da democracia e a forma como ela foi organizada pelos gregos. Uma democracia, gente, pressupõe que a população tem o direito de escolher o quê? Os seus representantes, por meio do voto igualitário, ou seja, o voto de todos os cidadãos.
né, tem o mesmo valor. Não importa se você é rico, pobre, se você não importa classe social, não importa a cor, cada um tem o mesmo direito e o seu voto tem o mesmo valor, independente se for um catador de papelão, de reciclados e um senador. O voto é o mesmo, tem o mesmo peso, certo? Então, por isso, uma das principais características das democracias na atualidade é o fato de serem representativas, isto é, os cidadãos eleitos para governar representam o quê? O interesse da maioria. Então, por isso, gente, assim, ó, quando a gente... Eu vou falar aqui a respeito das eleições aqui que está acontecendo na nossa cidade, né? Que está ocorrendo para prefeito e para vereadores. Então, muitas vezes, quem são os vereadores? Eles estão representando o povo na Câmara de Vereadores, certo? E o prefeito, ele... Ô, prof, Oi. o meu pai, ele é vereador. Seu pai é vereador? Uau! Sim, ele Quem é vai candidatar esse ano de novo. Tá. Quem é seu pai? Oi? E quem é seu pai? Talvez eu conheça ele. Ele é o Josué Pereira, mas ele é vereador aqui em Camboriú. Ah, tá. O meu também tá para vereador. O seu também, Manu? Sim. Uau! O meu É pai verdade. é vereador há alguns anos já. Mesmo. Então, a Vitória já sabe mais ou menos o que é para ficar Meu tio falando, né? também, agora ele era vereador, só que agora ele está se candidatando a prefeito. Quem? Peruca. Ah, sim. Então, olha só. Os vereadores, eles estão para representar o povo, né? Então, é muito mais fácil, gente, a gente ter acesso aos vereadores, não que seja impossível a gente ter acesso ao prefeito e ao vice-prefeito, né? Eles atendem também a população. Mas é muito mais fácil a gente ir ali na Câmara de Vereadores e marcar um horário com os vereadores, né? Com o seu vereador de preferência, ou com todos, ou assistir, né? As assembleias da Câmara, para relatar uma insatisfação. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai averiguar se procede, né? Porque ele está representando o quê? O povo, certo? Então, nós temos o quê? Democracias representativas, né? Que essas pessoas acabam sendo eleitas para representar o quê? O povo, certo? Então, na democracia brasileira, o povo elege diretamente representantes para ocupar o poder executivo. Prefeitos, governadores, né? Presidente. E o poder legislativo, vereadores, deputados estaduais, federais e senadores. Então, vamos lá, gente. Todo cidadão brasileiro maior de 16 anos pode exercer o seu direito de voto, certo? Porém, a partir dos 18 anos, ele é obrigatório, né? Você é obrigado a ir, né, na justiça eleitoral, na época que é determinado para você ir votar, né? Geralmente é nas escolas, e você tem que ir lá. Ou você pode votar em algum candidato de preferência, ou se você só vai mesmo por obrigação e não quer se envolver, você pode votar em branco. Ponto. O voto é secreto, ele é sigiloso, né? E o eleitor, sim, ele vai até a cabine de votação, onde fica uma urna, que é essa urna que está apresentada aqui para vocês, né? A urna eletrônica. E ali você pode votar. Ah, prof, mas na eleição passada para presidente, minha mãe, fui com meu pai lá
e eu fui junto. Ok, você é filho, você é de menor, né? Você pode ir junto. Agora, no caso, vamos supor, a mamãe e o papai, eles não podem entrar, eles podem entrar ao mesmo tempo para votar, né? Vamos supor, se eles votam na mesma sala, né? Ou na mesma escola, na universidade, algo assim. Porém, a mamãe vota, depois ela sai, retira, né? Seu comprovante e o seu título eleitoral. E aí, depois o papai entra para votar, né? Assim, vovó, irmão mais velho, coisa assim. Então, você pode ir com os seus pais, porém, na hora de votação, na hora de votar, eles entram em um por um, ok? Pode falar, Zaira. É a Zaira que estava chamando a prof? Não. Então, tá. Não, professor, que eu falei pro Roger. Fui eu que chamei pro Fala, Manuzinha. Ô, Brenda, desliga um dispositivo, tá dando muita interferência. Ali na urna eletrônica, é só apertar o botão que vai ali, ou tem uma sequência certa? Tem que digitar o número, Isso. E confirma. Isso mesmo. Então, vamos supor, tu vai chegar ali na urna eletrônica, vai estar liberada e vai aparecer o quê? A foto de todos os... foto não, vai aparecer assim, digite número para prefeito. Aí você vai digitar o número do prefeito, vamos supor, o número do presidente, 12, 13, 20, 17, você vai lá e digita. 95. Certo? Não sei os números, gente. Vamos supor, número 8. O meu candidato, ele está concorrendo para prefeito e o número dele é 8. Número 30, 18, 15, 10, 12, sei lá. É um número que eles têm. Do mesmo jeito que os vereadores, eles também têm um número. Vamos supor, geralmente são 5 números ou 4 números. Eu acho que são 5, né? Então, vamos pensar, meu número é 77771, né? Vote prof. Priscila para vereadora, né? Vote no 7771. Aí vai aparecer voto para vereador, digite os números. Aí você vai digitar 7771 e aí, quando você digitar esse número, vai aparecer a foto da prof. Pri. Ali, bem linda. E aí você vai confirmar realmente se é a prof. Pri. Prof, mas e se eu digitar 7772, vamos supor, e eu achar que é teu número e aparecer a foto de outra pessoa? Então, você não confirma, né? Digitei 7771 e é o teu número, eu tô com o seu papelzinho aqui que você distribuiu, o seu folderzinho, né? Com o seu nome, seu número, mas na hora que eu fui digitar ali, apareceu a foto, vamos supor, do Lorenzo. Estava acontecendo, às vezes, que foram manipuladas as urnas, né? Justamente. É fraude. Aí, o que você tem que fazer? Tem que chamar o mesário e mostrar, olha, alguma coisa aconteceu de errado, né? Eu gostaria de direcionar meu voto. Aí, você vai chamar ali quem é responsável pela eleição que está ali dentro daquela sala, né? Porque tem o mesário, aí tem o chefe, aí tem todo um esquema, né, da justiça eleitoral. Então, você vai chamar, muitas vezes a urna, sim, ela é fechada, gente, fechada por causa disso. E isso acontece, né? Vamos fazer o quê? Não temos o que fazer, mas é assim que funciona na hora da eleição. Então, você chega, entrega o quê? O seu documento, né, para os mesários, é o título eleitoral, que você pode tirar ele a partir de 16 anos. Não é obrigatório você votar com 16 anos, certo? Você tem o direito de votar, mas não é obrigatório. Aí você vai lá, na urna, individualmente, né? Ou vamos supor, papai, eu vou levar, a Manu quer ver como se vota. Né? A Manu quer ver como o papai vota, quer ter certeza. Meu Deus, como se vota? Isso. Aí a Manu pode ir, certo? Mas já a mãe, o papagaio, o periquito junto, não vai dar. Vai entrar só
o pai da Manu, vamos supor, né? E aí depois você digita ali na urna, terminou, vai aparecer. Se correu tudo certinho, você votou no seu candidato a prefeito, no seu vereador, Prof. Pri, que não tem a foto do Lourenço, que tem a foto da Prof. Pri, bem linda, você vai aparecer. Você votou, finalizar, você vai apertar confirmar e já votou. Gente, votar dura assim, ó, 30 segundos. Voa. É bem rapidinho. Prof, a minha prima já tem 18 anos, né? Daí, ela fez esse ano. Daí, acho que ela começou a votar com 16, porque acho que ela já começou a votar com 16, não deixou para mais tarde. Isso, assim, ó, 18 anos é obrigatório, tá? A partir dos 18 anos até os 60 anos, é obrigatório você ir e votar. Quando tiver eleição, você é obrigado a ir, certo? Você tem que escolher, você tem que manifestar a sua democracia. Quem você quer que represente você? Gente, se você não vai, você não vota, você vai reclamar do quê? Eis a questão. Você tem que se posicionar, certo? Como eu vou reclamar de algo? É mais ou menos assim, ai, como eu queria ganhar 154 milhões na Mega Sena. É só. Eu jogo. Quando que eu vou ganhar? Além de ser um jogo de sorte, eu não jogo. Então, não adianta eu sonhar. Certo? Então, eu tô falando para vocês isso, por quê? Porque, assim, ó, como você vai cobrar de alguém como mamãe, papai, né? Quando a gente for votar, eu tô falando isso para vocês, porque daqui a pouco, gente, vocês já estão com 10, 11 anos. Daqui mais 6 anos, vocês já vão ter esse poder nas mãos. Eu tenho 11, prof. Certo? Então, daqui 5 anos, você já tem esse poder de escolha em suas mãos. Então, o que você tem que fazer, na verdade? Você tem que votar em um candidato que você confie, um candidato aberto, um candidato no qual você sabe que se ele fez uma promessa de campanha, você vai bater lá no gabinete dele, não interessa se é o prefeito, se é o vereador. Claro que com o presidente é um pouquinho mais difícil, né? Mas não é impossível. Há diversas manifestações, né? Gente, tempo do Michel Temer, da Dilma ali, o povo fez prevalecer o quê? A vontade do povo, né? Então, você tem a oportunidade de manifestar a sua insatisfação e não ser preso, claro, manifestar com a sua insatisfação, desde que não prejudique o outro. Exemplo, peraí, eu vou matar quando aparecer. Não, aí isso já é outra coisa. Eu vou bater. Não, isso já é agressão e não pode, né? Mas manifestar o quê? Nossa, o presidente assim, assim, assado. Nossa, o prefeito assim, assado. Nossa, o vereador que eu votei, ele disse que ia construir isso, aquilo, e não fez nada. Ele nem me atendeu quando eu fui. Então, por isso que você tem que votar conscientemente, certo? Oi. Eu, particularmente, eu não gosto da política, porque a política de hoje em dia, a gente não sabe se o trabalho das pessoas estão sendo honestos, ou se estão sendo só para ganhar voto, ou as pessoas se vendem por uma cesta básica, e tudo é muito, sabe, desonesto. E eu só faço vídeo, coisa, para ajudar o meu Dindo, só por isso. Mas eu, particularmente, eu não gosto de política. Tá. Até aí eu te entendo, Lourenço. Mas aí vem a pergunta. A minha mãe fala que... E se vende seu voto por uma cesta básica, certo? É uma pessoa, gente, que ela não está me enganando. Ela não está enganando o político. Ela está se auto-enganando. Ela está voltando lá para a época da oligarquia lá. Se lembra? Que era da República Café com Leite, na época que o voto não era aberto, na época que o voto era aberto para todo mundo, que os coronéis comandavam. E ele está sendo o quê? Um burro de cabeça. Prof, eu tenho uma dúvida. Tá aqui, ó. Ô, prof. Então, como é que eu vou cobrar algo se eu não tenho? Eu não tenho moral para cobrar algo.
certo? Eu aceitei uma cesta básica e fui lá e vendi meu voto. Que pessoa... Prof, nem todos os políticos são corruptos. Tem Não. Verdade. o que é certo. Não, mas é bem isso mesmo, não é todo, gente, mas é que o Lourenço fez uma colocação ali que eu achei importante, certo? Assim, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, ó, pensa que a prof, nós temos um vereador, um prefeito, vamos botar aqui, vou focar só no município, tá? Vou esquecer presidente, deputado estadual, federal, vamos votar só aqui, nas eleições que estão chegando. Eu tenho, vamos supor, o vereador, sei lá, o Zé do Sofá, que vende sofá e não sei o quê. Na Profipri, vamos voltar para a Profipri. Temos a Profipri, que é vereadora, candidata a vereadora, e aí eu cheguei lá num certo bairro e distribuí cestas básicas. Por quê? Porque era uma população carente, em época de pandemia, a gente sabe... Mas assim, é que tem uns que Pensa funcionam. comigo. Escuta só um pouquinho que eu vou falar. Só que durante, gente, todo o meu mandato como vereadora ou como prefeito, eu fui lá e sempre ajudei as famílias. Não foi só em época de campanha. Isso que eu ia Vocês falar. entenderam a diferença? Sim, Eu isso vim que eu ia falar. aqui e te ajudar somente quando eu quero ser eleito, aí é um problema seu com a sua consciência. Certo? Se você vai se vender para isso, se você vai desperdiçar a sua liberdade de expressão, que nós vamos aprender, gente, que eles lutaram, que eles foram para a rua, que eles se manifestaram contra, numa época de ditadura, sabendo que eles iam ter repressão, né? Que eles iam ser oprimidos, que eles eram agredidos, eles foram presos, foram torturados. Cara, eles lutaram para ter essa liberdade de expressão, de você manifestar, de você votar livremente, para você ir lá e vender, porque o político te prometeu uma cesta básica na época de campanha, aí, meu amor, não é comigo. Aí é tu e sua consciência. Mas depois, se tiver alguma coisa errada, é a sua consciência que vai dormir pesada. Agora, se tem um político que já vinha antes de pensar em se candidatar a vereador, ou até mesmo depois que virou vereador, e fez dezenas de obras que contribuiu para a população, que assistiu a população, não estou falando em cesta básica, gente, conseguiu, correu atrás para liberar Bolsa Atleta para os atletas que vão em campeonatos, né? Conseguiu asfaltar uma rua que era de estrada de chão, trazendo melhor qualidade, conseguiu infraestrutura e mexeu e movimentou na Câmara de Vereadores, o prefeito que fez isso. Então, você tem que acompanhar como um todo. Então, não adianta só a gente votar e dizer assim, ó, depois de 3, 4 anos, ai, sério? Mas ele não fez nada. E o que tu fez para cobrar? Porque você tem esse direito de democracia, né? Você ajudou a colocar a pessoa lá no poder. E o que você fez para dizer assim, então, fulano? O negócio foi o seguinte, quando foi para você assim, eu comprei a sua ideia, porque eu achei que você ia concretizar. Por que não está conseguindo concretizar? Me explica. Vocês têm, do mesmo direito que você tem de eleger, você tem o direito de cobrar deles, porque eles são representantes, tanto o prefeito quanto os vereadores, deputados estaduais, municipais, federais, senadores, até mesmo do presidente, que é super cobrado, gente. Então, quando a gente fala em votar, é consciente, né? Então, há políticos que eles só aparecem em época de eleição. Há políticos que você vê ele 4 anos desaparecidos. Prof. Mas de agosto a novembro, ele é o melhor, ele é o... Os políticos são igual o Roberto Carlos na Globo, só aparece no Natal. Bem isso. Então, a gente tem que pensar justamente em quem votar. Você vai querer votar no Roberto Carlos, que só aparece no Natal, né? Conforme é votado. Ou você vai querer votar em mim, que aparece todo ano. Eu vou votar na Brenda.
Prof. Não, Da Manuela? na Brenda, cara. Se eu estou fazendo aqui minha campanha política. Ô, Ah, prof, tá, desculpa que ela vai dar polenta de graça. Pode. vota em mim. Arroz, feijão, pastel, lasanha, tudo de graça. Principalmente Arroz com feijão de graça, votarem em mim. A Zaira já é do meu. Eu sou da Brenda, porque ela já colocou ali o partido que eu sou a favor, então eu vou votar na Brenda. É sério, Zaira? Ô, prof, vota em mim. Eu vou pensar ainda. Eu não posso votar em você, Manuela, porque eu já lancei minha candidatura, ó. Já no início da aula. Eu vou pensar. Então, vamos lá. A democracia no Brasil, gente. Atualmente, pode ler. Quem quer ler? Posso ler, prof? Pode. Acho que Desligar. Prof, Oi? quem é para ler? A Ju. Qual das duas? Eu ou a outra, Júlia? Lê Júlia Monique, depois a Camargo. Tá Tem bom, bastante eu leio coisa pra ler. até onde, prof? Até projeto aqui. Tá. Pode ler. Até o projeto. Atualmente, os habitantes do Brasil vivem numa democracia representativa, forma de governo que foi retomada após o fim do governo militar. O processo da democratização do Brasil foi iniciado na década de 1980. Nesse período, a ditadura representava sinais de fraqueza e os brasileiros manifestavam-se cada vez mais a favor das eleições direitas para presidente. Alguns deputados também definiam ideia e propuseram um projeto de lei que atendia esse desejo, só um minuto, da população. Mas os aliados do governo, mesmo sabendo que o regime militar estava chegando ao fim, apesar das manifestações populares que ocorreram em todo o país, não aprovaram o projeto. Muito bem. Obrigada, Ju. Ô, prof, Oi. você pode pedir pro pessoal do chat parar, porque tá chegando notificação aqui e eu não tô conseguindo prestar atenção na aula. Ok. Meus amores, por favor, foca aqui na aula de novo. Depois a gente fala sobre a eleição da Brenda. Tá? E da Manu. Isso aí. E da Manu. E eu, Mas eu olha, Já tenho eu comecei... 4 votos. Então, depois a gente continua aqui com a eleição da Manu. Eu Atualmente, voto na Manu. no Brasil, eles vivem o quê? Uma democracia representativa, né? E isso só aconteceu, gente, porque eles conseguiram, né, pôr um fim no governo militar. Gente, o processo de democratização do Brasil ele foi iniciado na década de 1980. E isso aconteceu porque houve um período, né, onde a ditadura ela estava enfraquecida. E o povo saiu para as ruas, né? Atrás das diretas já. Gente, por favor, o chat... O prof não vai pedir de novo. Eu estou falando porque a professora falou. Vota em mim sim. Então, vamos lá. Então, eles aproveitaram essa fraqueza, né, do governo militar, da ditadura militar que acontecia no Brasil, e eles começaram a se manifestar, né? Começaram a exigir eleições, as diretas para o presidente, eleições para o presidente, porque naquela época de ditadura, quem elegia o presidente? Os próprios militares, né? Era só uma troca de militares. Até então, um pequeno grupo elegia quem seria o presidente.
E aí, nesse período, começou o quê? As diretas já, né? As manifestações populares, elas aconteceram em todos os locais, né, do país, principalmente nas grandes cidades, como São Paulo, né? Aqui nós temos foto do comício pelas eleições diretas realizada em São Paulo em 1984, né? Nós temos imagens, né? Diretas já, a gente pode ver aqui pelas placas, pelas faixas, né, da época, eles pedindo sempre diretas já, né? Muda Brasil. Ai, meu Deus, Prof, Oi. ali. Ai, pera, o que eu ia falar? É que demorou tanto aqui. Pera. Já te chamo, pera. Ok. E aí, na segunda imagem aqui, branca e preta, nós podemos ver o comício pelas eleições diretas realizadas no Recife, Pernambuco, em 1984. Ok? Ju Camargo, lendo aqui para a Prof. 91. Ainda assim, quem ganhou a eleição presidencial em 1985, que continuava indireta, não foi o candidato dos militares, mas um civil que representava a oposição, Tancredo Neves. Para continuar, Pode continuar, meu amor. Contudo, antes mesmo de tomar posse do cargo, o presidente eleito faleceu. E em janeiro de 1985, quem assumiu a presidência foi o vice-presidente, José Sarney. Os militares, por sua vez, deixaram a política e voltaram a exercer as funções ligadas à defesa do país. Muito bem. Então, gente, em 1985, o Brasil conseguiu voltar para o regime democrático, né? Então, houve uma eleição presidencial, né, indireta, porém, dessa vez, quem ganhou a eleição foi um civil e não mais o militar, né, o Tancredo Neves. E, infelizmente, ele morreu antes de poder assumir, né, o cargo, e quem assumiu a presidência foi o vice-presidente da época, que era o José Sarney. E foi assim que os militares deixaram a política e voltaram a exercer suas funções, que eram ligadas ao quê? À defesa do país. Então, aqui nós temos a imagem, o presidente eleito Tancredo Neves e o vice José Sarney, durante entrevista, né? Eleito vice-presidente José Sarney assumiu a presidência da República em abril de 1985. E isso, gente, abriu caminho para que, em 1986, fossem eleitos deputados constituintes, ou seja, deputados que iam redigir novas leis diferentes, né, de todas aquelas que tinham sido promulgadas pela ditadura, né? Então, formou-se o quê? A Assembleia Nacional Constituinte em 1988 e entregou ao país uma nova Constituição. Então, vamos lá, gente. Página 93. Atividade. Observe as duas imagens e, em seguida, faça o que se pede. Temos a imagem 1 e a imagem 2. Observando. Assinale a imagem que se relaciona ao processo eleitoral em uma democracia representativa. Qual dessas imagens ela representa uma democracia representativa? O 2, né? Ou a imagem 2? Olha, seu microfone. As pessoas estão indo votar. Muito bem. A imagem 2, ela representa uma democracia representativa, onde o cidadão tem direito ao voto, seu voto é secreto, é individual, né? Não é formado somente por um grupo de pessoas,
né? Então, a imagem 2 é a imagem que mostra a democracia. Que página a gente vai, prof? 94, já estamos acabando, tá, meu amor? Nossa. Bem rapidinho. E aí, por quê, né, gente? A imagem 2 representa a democracia representativa. Por que você teve tanta convicção, Lourenço, que a imagem 2 era correta? Assim, porque na 1 parece que tem um voto indireto, que algumas pessoas que estão no poder, entre aspas, estavam discutindo se sim ou não uma proposta. Sim. Aí, ali são cidadãos da cidade que tem direito ao voto secreto, que não é indireto, que não é exposto, não é... Então, gente, a número 2, ela é a imagem que representa a democracia representativa. Por quê? Porque se trata de uma eleição, né? A ida dos cidadãos às urnas para escolher pessoas para representá-los nas instituições políticas de seu país. Né? Então, é por isso que a gente sabe que a imagem 2 é correta, né? Fica claro que se trata de uma eleição, né? Na imagem 2, fica claro que se trata de uma eleição, né? Com a ida dos cidadãos às urnas para escolher pessoas para representá-los nas instituições políticas de seu país. Ô, prof, Oi. o meu link tá um pouco lento e ele tá travando a sua voz. Ah, ok. Então, Você falou um pouco mais devagar para ela, então. sim, vou falar. E o vídeo tá travando um pouco, mas... Mas o vídeo, prof, não tá nem mostrando, nem mexendo no vídeo. Sim, mas tô falando ali quando você vai mudar. Ah, tá. Então, a cena retratada na imagem 2 deixa claro que se trata de uma eleição. A cena retratada na imagem 2 deixa claro que se trata de uma eleição, né? Ou seja, a ida dos cidadãos às urnas para escolher pessoas para representá-los nas instituições políticas, escolher pessoas para representá-los nas instituições políticas de seu país. Prof, espera um pouquinho. Então, estou esperando. Espera um pouquinho. Estou esperando.
Terminei. Ok. Prof, terminei. Calma um pouco, prof, eu já tô quase acabando. Ô, prof, eu tô em urnas. Uhum. Ô, prof, Talvez acabe a minha bateria do celular porque tá 3%. Mas eu tô com um computador, né? Uhum. Não tem problema, meu amor. A gente só vai fazer a número 2, A e B, e aí terminou a aula, tá? É rapidinho hoje. Ô, prof, acaba 3h30 ou 3h45? 3h30. Ah, tá. É porque a Brenda perguntou, eu falei 3h30, e o Lorenzo e o Roger falaram que era 3h45. Não, 3h30. Hoje é 3h30. Quando é matemática, é 3h45, tá? Ah, tá. E daí demora mais até vocês realizarem as contas, tudo, né? Sim. Hoje não teve tanta coisa. Prof, aqui tá só Acabei, prof. Nós começamos Acabei. a aula falando sobre coronavírus, depois a gente começou a matéria, fomos discutir política, e ninguém, por fim, não ganhei nada, porque vocês só votaram na Brenda e na na Manu. Manu ou Aí eu no fazendo Lourenço. campanha, achei isso mega injusto. Prof, apresente só as propostas. Ô, prof, eu tenho. Apresente suas propostas, daí eu voto em você. Ô, prof, eu tenho só uma coisa para falar. Mostre seu plano de governo. Olha a minha última coisa do chat, mas sem ser o horário. Ó, o Roger já até lançou aqui, ó. Votem Roger 1, 2, 3, 4. Não. Cadê meu número que tava aqui? Oxi. É a idade do meu pai e da minha mãe. Ô, prof, eu terminei de copiar ali, tá? Já terminou, Vi? Então vamos lá, meus amores. Leia o texto a seguir, que trata da Constituição do Brasil, promulgada em 1988. Você sabia que no dia 5 de outubro a nossa Constituição Federal faz aniversário? Ela que é carinhosamente chamada de Constituição Cidadã. Recebeu esse apelido porque ampliou as garantias e liberdades das pessoas, restabeleceu as eleições livres e diretas, acabou com a censura, né? Todo mundo poderia publicar seus livros, suas músicas, né? Não era nada censurado. Assim, como na época da ditadura. Criou novos direitos trabalhistas e permitiu o voto de analfabetos e de jovens a partir de 16 anos. Por todas essas razões, devemos sim comemorar essa data e lembrar que o nosso país já superou momentos muito difíceis no campo da política e que a Constituição de 1988 deve ser defendida e homenageada por todos os brasileiros. O Brasil já teve 7 constituições federais, mas esta última é, com certeza, a mais democrática de todas. Então, o autor, gente, ele afirma que o Brasil superou momentos muito difíceis no campo da política. Que momentos foram esses, gente? Que o Brasil enfrentou na política?
Claro, né, gente? Os momentos mais difíceis foram aqueles em que os direitos democráticos foram suspensos, né? Como que a liberdade de imprensa. Além disso, nem todos os representantes do povo, governadores e alguns senadores podiam ser eleitos por voto direto. Então, os momentos mais difíceis que o Brasil teve e que acabou superando foram aqueles em que os direitos democráticos foram suspensos, como a liberdade de imprensa, né? Prof, você pode esperar um pouquinho só para eu copiar? Prof, espera. Enquanto você está copiando, o prof vai fazer chamadinha, tá bom, meu amor? Tá bom. Arthur. Brenda. Presente. Cauã. Presente. Fábio. Felipe. Presente. Isabela. Isabelle, perdão. Júlia Camargo. Júlia Monique. Presente. Lara. Lorenzo. Lucas. Presente. Luciano. Lourenço estava, só que ele saiu. Sim, deve ter caído da chamada. Luísa. Manuzinha está minha concorrente. Olha, arroz de graça. Concorrente de presidente. Pois E eu então. sou leitor. Roger. Manu, eu sou seu eleitor. Sou seu eleitor. Vinícius. Vitória. Presente, prof. Tô aqui, Presente. prof. Zaira. Presente, né? Olha, mas essa candidata Manuela é muito rica, né? Tá oferecendo arroz? Ó. Não, Ô, prof, prof, se votar em mim, tem arroz de graça. Vou falar em todos Pois os então, o arroz tá tão caro e tu tá ostentando? Muito bem. O arroz vai ser 5 centavos. Ah, Fê, não tem como tu E o comprar de, então. peraí. E o de 5 quilos vai ser R$ 2. Mas o meu vai ô, ser. prof, Oi. agora que eu percebi que antes tinha 21 pessoas na chamada, mas agora estão 17, mas hoje a gente teve bastante, né, até. pessoas Tivemos aqui. bastante alunos. Bem isso. Porém, quem me respondeu a chamada agora ganhou presença. Então, Ô, prof, eu tô quase acabando ali, tá? tá, mas dá para enxergar, né? Dá. Sim. Então, vamos lá, meus amores. Que razões o autor apresenta para afirmar que a Constituição, a professora vai explicar, de 1988 é a mais democrática de todas que o Brasil já teve? Então, aparece no texto o quê? O direito do voto, né, que foi estendido para aos analfabetos e aos jovens a partir de 16 anos, e a garantia da expressão, na liberdade de expressão, né? Que foram estabelecidas com as eleições livres, né? Direta já.
o fim da censura e a criação também de novos direitos trabalhistas. Então, essa Constituição, ela foi a mais democrática, ela é até hoje a mais democrática de todas as outras 7, das outras 6 que o Brasil já teve, né? Que o Brasil teve 7, gente, constituições. E essa de 1988 é a Constituição mais democrática de todas. Eu tô acabando. Ok, prof. espera. E para quem já terminou, né, já copiou tudo, o prof. já deixa aqui um enorme beijo no coração. Vejo vocês amanhã. Tem aula de geografia ao vivo, tem vídeo aula de matemática, certo? Quem já terminou, pode. Prof, Tá indo. Oi. qual a sua matéria favorita? Matemática. A minha também. E qual a sua pior? A minha também. O que você menos gosta? Ah, gente, é porque a prof. não gosta de pintar. Então, a prof. não gostava de artes. Ai, ô prof, a matéria que eu menos gosto, menos gosto mesmo é história. Eu Sério? também. Eu gosto. Matéria preferida. Minha matéria preferida é matemática. Matemática é muito pior. Depois Matemáticas. de matemática, minha matéria preferida é história. Eu acho que a gente aprende tanto com a história. Eu prefiro ciências. Também é bom. Mas eu ainda gosto mais de história. Minha pior matéria. Depois ainda vem geografia e depois vem ciências. Minha pior matéria é geografia. Ô, prof. Geografia. Meu celular tá com bateria, agora eu não vou escutar ninguém, tá? Ô, prof. Ok. Porque não tá sem som. Ok. Ô, prof. Oi. Pronto, Eu gosto de minha matemática matéria, também. minha Pode matéria predileta é ciência. Acho que a que eu menos gosto é educação física. A que mais gosto, né? Tirando matéria de escrever mesmo, é educação física. A educação física. A minha câmera tá travada. Tipo, Ô, prof, eu gostaria escrever a que eu de menos gosto é geografia. Sério, gente? Bom, Prof, a minha é A que eu menos gosto, depois a história. a que eu menos gosto é matemática, porque ai, eu é acho que mais difícil. amo, gente.
É porque eu acho que é a mais difícil, não sei também. Eu acho que matemática é minha segunda matéria, né? Porque matemática não tem segredo. Prof, eu A gosto maioria das mais coisas de matemática e depois de gente, história. ela está relacionada à tabuada. Nada mais, nada menos, matemática é conta e tabuada. Sim, Nada mais, nada menos. nada mais, nada menos do que isso. E principalmente a Assim, matemática de prof. vocês, do quinto ano, quase tudo gira em torno Prof, da tabuada. Então, vou dizer assim para vocês. Gente, tabuada é vida. Principalmente sexto, sétimo, oitavo. Tabuada pro resto da vida, né? Não tem que... tabuada é matemática. É. Prof, uma dúvida. Você sabe quando a gente vai aprender sobre raiz quadrada? Ah, eu sei que não é esse ano. É um pouquinho mais à frente. Agora, a série exata eu não sei, tá? Deve ser bem difícil, né, prof? Não, é bem facinho. Prof, Oi. eu gosto de matemática por mim mesma, mas também porque tudo que eu tenho dúvida, né? Tipo, quando não tem aula, né? Meu pai, ele faz administração e ele aprende quase a mesma coisa que eu, só que mais forçada. Daí ele consegue me explicar, tipo, É que assim, você aprende o básico, né? Depois você vai aprendendo o quê? O mais difícil, né? prof, tem uma calculadora do meu pai que, tipo, a É calculadora partir daqui, financeira. quê? Calculadora financeira. Tipo, a partir daqui, tipo, ela é desse tamanho assim, mais ou menos. A partir daqui é número, a partir daqui é letra. Tipo, eu sei mexer, só que. Só que. Mas eu sei Bem mexer. isso. Ô, prof, eu vou sair porque eu já terminei, tá? Ok, um beijão. Beijo, Vitória. Tchau. Fique com Deus. Nos vemos Bem, amanhã, tchau. lindona. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Não esquece o trabalho. Prof, Tchau. aqui em casa é legal porque meu pai sabe bastante de matemática, então ele me ajuda bastante. Ah, isso que é legal. Mas então tá, prof, também já terminei de copiar. Ok. Também, Até Manela, amanhã. viu aqui. Nos vemos amanhã. Tchau, prof. Tchau, meu amor. Fica com Deus. Vejo você amanhã. Tchau, Prof, aqui Fê. em casa. Fala, Vi. Aqui em casa é assim. Minha mãe, ela só conseguiu estudar até o terceiro ano, né? Porque ela tinha que cuidar da minha tia. E meu pai não tem paciência para me ensinar. Então, ou eu aprendo sozinha, ou eu tenho que pedir ajuda pro Google. Autodidata. Isso é importante também, né? É. A gente correr atrás. Ô, prof, mexeu aí a tela. Tchau, prof. Tchau, meu amor. Beijo, Júlia. Fique com Deus. Tchau, prof. Tchau, Brenda. Não estou escutando nada que você está falando, mas tchau. Tchau, minha concorrente. Beijos. Mas enfim, prof, bom trabalho. Tchau, Obrigada, e meu princesa. beijo. Ô, prof. Um beijão, lindona. Prof, tu consegue erguer mais um pouquinho a tela? Consigo. É que não tá. Não, baixar. Aí. Baixar? É porque não tava aparecendo. Ah, ok. Eu tô ali em eleições livres, tá, prof? Tá bom.
terminei, prof. Então tá, minha princesa, minha oponente de candidatura. Arroz de graça! Arroz de graça. Então, arroz de festa. Arroz de festa, Manu. Arroz de 1 quilo, 5 centavos. E arroz de 5 quilos, R$2. Vota em mim, 3434 1006. Beijo, Manuzinha. Sabe por que o meu número é 3434 1006? Não sei. 34 e 34 a idade do meu pai e da minha mãe. Daí 10 da minha idade e 6 da minha irmã. Bem isso. Beijo. Beijo, princesa. Fique com Deus.